Hoje eu gostaria de falar de um conceito que é mais um processo da psicologia analítica de Jung. E esse processo é o processo de tornar-se consciente. Esse processo de tornar-se consciente, ele pressupõe que exista um inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente ele é um espaço, o inconsciente ele é o desconhecido. Ele é tudo sobre aquilo que a gente não sabe nada. Então ele é o espaço onde não há nada. Tudo que é lá não é para nós, porque nós somos o ego, né? O ser humano é o ego. Ele não consegue olhar para o inconsciente, ele nunca vai encontrar nada, absolutamente nada. Porém, para o Jung, há possibilidades de você olhar para esse inconsciente. Um pouco antes na história, você tem vários filósofos que já trazem o conceito do inconsciente como algo que é desconhecido. Porém, a ideia de inconsciente para o Jung é um pouco mais voltada para a experiência. Então, não é o que não é conhecido, mas é o que não é vivenciado. E como que o que não é vivenciado pode se tornar vivenciável? Através de uma consciência. Só que a consciência, a ideia de consciência para o Jung também é uma ideia de consciência vivencial, não uma ideia de consciência que sabe das coisas. Então, ser consciente de alguma coisa é vivenciar algo. Para falar um pouco mais, eu gostaria de trazer um exemplo de um anime que se chama Dororo. Ele lançou agora em 2019 e é um reboot de um anime mais antigo. Do que se trata mais ou menos? A história do anime, a história de um garoto que se chama Hyakimaru. Ele nasceu com uma peculiaridade, assim, ele nasceu sem nenhum membro, sem ossos, sem órgãos internos, sem olhos, sem ouvidos, sem boca, sem nada, sem pele também. Então ele não tinha nem a capacidade de ter sentidos, conseguia sentir o mundo, nem a sua interioridade. Vivia numa espécie de sombra, uma coisa meio tipo névoa, assim. Vivia aí, assim, meio indiferenciado. Essa experiência indiferenciada também é uma experiência do inconsciente, porque o inconsciente não tem lógica, ele não tem diferenciação das coisas. Nada ali segue as leis da consciência, as leis egóicas, né, do tempo e espaço. O inconsciente é totalmente contrário a qualquer coisa que você conseguir pensar. Assim, uma vivência inconsciente, de certa forma, é uma vivência, seguindo os trajetos, os passos de Jung, é uma vivência fantasiosa. Então, uma vivência ilusional, porém, não uma ilusão no sentido pejorativo, não uma ilusão no sentido negativo, mas uma ilusão no sentido de que há uma separação da experiência em si. Há essa experiência em si, a possibilidade dessa experiência do real. Uma vivência inconsciente seria uma vivência que não experiencia o real, que não experiencia a própria experiência. Não sei se dá para entender, mas é mais ou menos por aí. E nesse anime, o pai dele faz um sacrifício aos deuses, na verdade aos demônios, sacrifica a alma desse garoto em troca do crescimento do vilarejo, porque o pai desse garoto é o governante do vilarejo. E aí esse garoto nasce já dessa forma, ele já é descartado, ele não é jogado fora, ele seria sacrificado já ao nascimento, porque era uma criatura grotesca, era como se fosse bolo de carne, não tinha olhos, não tinha boca, não tinha ouvido, ele ainda tinha aquilo que a gente chama de instinto de autoconservação. Ele é encontrado posteriormente por um médico, é um médico de guerra, fabrica próteses, são próteses para pessoas que tiveram membros amputados na guerra. Isso era muito comum na época do Japão feudal, eles não usavam armas de fogo, a espada cortava perna, braço, enfim. O que acontece é que o Hyakimaru, o personagem, ele não tinha pele, Esse médico projeta uma máscara pro Hyakimaru para ele ter esse aspecto humano, né? Essa condição desse personagem, não conseguir sentir o mundo externo e não conseguir nem sentir a si mesmo e os outros, ele enxerga o mundo só como se fossem várias, como se ele olhasse só a essência das coisas, intuísse, mas não consegue aprender as formas. Ele não tem nenhum dos sentidos, nem o tato, então ele não sente as formas. A máscara, ele passa a usar então, durante toda a vida, uma máscara, né? Dá essa ideia de uma persona, meio que esconde o seu verdadeiro ser, né? Um grande dilema do próprio ser humano, né? Ele não é capaz de ser quem ele realmente é, e isso é assustador pro mundo externo, né? E aí ele constrói vários artifícios, várias máscaras e personagens para conseguir viver em relação ao outro, viver em sociedade. E por isso o Hyakimaru passa também. Na sua existência, monstros começam a perseguir ele, porque ele, antes de nascer, foi sacrificado para esses monstros. Para ele se defender desses monstros, o médico coloca 2 lâminas no lugar dos braços para ele. E ele enfrenta os monstros com essas lâminas aí. Conforme ele enfrenta esses monstros que compartilham com ele essa marca do sacrifício, é imposta a ele desde o nascimento como um destino, ele enfrenta essas criaturas que já vieram com ele, que
caminham no mesmo caminho que ele e compartilham dessa mesma estrada que ele é capaz de retornar às suas partes. Enfrenta a sua interioridade, digamos assim, ele enfrenta o inconsciente, no sentido bem heróico, porque é assim que o anime se estrutura, consegue voltar a enxergar, ouvir o mundo, sentir o mundo. A ideia do tornar-se consciente é uma ideia que coloca em xeque essa perspectiva de uma individuação como uma transcendência. Existe uma individuação como transcendência, de um olhar para si. A ideia do olhar para si está relacionada a uma percepção consciente da experiência do agora. Essa experiência ela é inconsciente na medida em que não há uma apreensão dos afetos que estão envolvidos aí. Está ligado a ideias e sentimentos que são impostos ao sujeito e os quais ele não tem consciência. Tomar consciência dessas ideias e sentimentos é tornar-se consciente da própria experiência. Retornar os sentidos, como o Hyakimaru faz, retornar um sentido da existência, dar um significado para a existência, é aprender essa existência a partir da experiência. É ter consciência da experiência. Tendo consciência dessa experiência, que a gente vai ter consciência de quem a gente é. Uma consciência desse nosso self que não é só o nosso eu. Às vezes o nosso eu é exatamente esse personagem. Vive na escuridão. Uma reflexão busca que é a experiência, essa experiência que esse eu vive, uma reflexão sobre essa experiência vivencial do eu, ou uma conscientização, uma apreensão dessa experiência, é um reconhecimento de si mesmo, ou de quem realmente se é. Então, o personagem, conforme ele vai recuperando suas partes, enquanto enfrenta os seus enigmas interiores, enquanto olha para a sua experiência e olha para esse destino que lhe foi imposto, de certa forma, vai se tornando consciente de si mesmo e tendo uma experiência mais real, digamos assim, uma experiência do real.